Queridos, abra sua Bíblia aí, vamos compartilhar da palavra do Senhor, segundo Samuel, capítulo de número 21. Segundo Samuel, capítulo de número 21. A gente vai ler a partir do versículo 15. Nós, na semana passada, falei isso no início do culto, a gente terminou então aquela jornada onde nós estávamos sendo inspirados por aquele tema, né? Coragem para tomar decisões, né? E a gente volta então para aquela dinâmica anterior, onde a gente dá ênfase na questão da oração, da fé, derrubando os gigantes, o agradecimento, a adoração. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre derrubando os gigantes pela fé, né? E hoje eu queria que, se você tem o costume de anotar, né, temas, né? E eu estou colocando o seguinte tema aqui: vencedores de gigantes, né? Guerreiros que vencem gigantes. Amém? Glória a Deus. Tem guerreiros aqui nesse lugar? Glória a Deus, né? Tem guerreiros aqui. A gente vai vencer esses gigantes novamente hoje, para a glória de Deus. Então, 2 Samuel 21, 15. Podemos ler? Amém? De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. E desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado, muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. E houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaare-Oreguim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. E houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E estes 4 nasceram dos gigantes em Gate. Caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Continuando no capítulo 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Glória a Deus. Amém? Então tá bom. Vamos em frente, né? Queridos, a vida sempre impõe para a gente muitas batalhas, né? A gente está sempre envolvido em uma situação, né? A gente termina uma situação difícil, a gente termina uma guerra, a gente termina uma peleja, né? A solução de um problema vem, e logo em seguida a gente já está envolvido em uma outra situação também. Logo em seguida a gente já está envolvido em um outro tipo de batalha, né? A essas batalhas a gente costuma chamar de gigantes, né? Os problemas que nos advêm, surgem na nossa vida, algumas situações, até mesmo por decisões erradas nossas,
algumas situações por escolhas erradas nossas, né? Enfrentamos problemas muitas vezes porque a gente parece que vai em busca do problema, a gente gosta dele, né? A gente gosta da prova, né? Eu já ouvi até dizendo que o crente tem que ter prova. Se ele não tiver prova, ele não é crente. Não é? Tem um negócio aí, assim, onde parece que é necessário que a gente viva em situação de dificuldade o tempo todo. Porque se a gente não estiver vivendo em situação de dificuldade o tempo todo, quer dizer, a gente não é crente ou tem alguma coisa de errado com a nossa vida. Quando, na verdade, não precisa, não é necessariamente assim. Mas as dificuldades que nós enfrentamos, nós chamamos elas de gigantes. Davi, logo aqui no capítulo de número 22, né, ele exalta o Senhor. Depois do Senhor ter vencido todos os seus inimigos, depois do Senhor ter derrubado ali, então, todos os seus inimigos, né? Porque Davi, ele enfrenta o leão, Davi enfrenta o urso, Davi enfrenta o gigante Golias, Davi enfrenta Saul, os seus homens, Davi enfrenta os seus inimigos, né? E depois, então, que ele tem paz, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus. Ele vai declarar algumas coisas a respeito do Senhor que são importantes para a nossa vida também, são importantes na nossa caminhada, né? Para a gente enfrentar esses gigantes pela fé, para a gente derrubar esses gigantes pela fé, é preciso usar da palavra de Deus, confessar essa palavra. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha rocha fiel, né? O Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu refúgio. Que isso traz, edifica a nossa vida, isso edifica a nossa alma, isso edifica o nosso coração, isso traz força, né? O Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu baluarte, quer dizer, a minha coluna, o Senhor é o meu refúgio. Mais uma vez ele declara isso. Ele diz, o Senhor é digno de ser louvado, porque com o Senhor eu sou livre de todos os meus inimigos. Está declarando a vitória dele. A gente também pode declarar a nossa vitória. Isso é salutar para a gente declarar, falar, né? Na hora que a situação aperta muito, declare, fale. Maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está agindo no mundo, não é? A gente poder declarar, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque isso acrescenta a nossa vida. Se nós nos mostrarmos fracos, frouxos, no dia da adversidade, como que a gente vai poder vencer alguma coisa? Mas é necessário a gente entrar na guerra, na peleja, não é? Com disposição no nosso coração, com disposição na nossa alma, declarando e confessando a verdade da palavra de Deus. O Wesley, ele falou algo muito interessante. Ele falou que a gente deveria continuar confessando a nossa bênção, a nossa promessa, confessando a palavra de Deus, até que ela se torne realidade na nossa vida. É importante que a gente declare tudo isso, até que no nosso coração, no nosso íntimo, a gente tenha essa convicção mesmo, dada por Deus, acrescentada por Deus à nossa vida. Davi era também um adorador. E certamente nesses momentos de adoração, ele declarava as maravilhas de Deus, ele declarava aquilo que o Senhor era na vida dele. Meu rochedo, meu libertador, minha cidade forte, meu refúgio, ele não abria mão disso. A gente também não deve abrir mão da nossa identidade em Cristo Jesus, Senhor. Declare a tua identidade. Em Cristo Jesus eu realizo proezas, eu faço coisas, né? No nome dele eu venço os meus gigantes, né? No nome do Senhor eu vou em frente, eu avanço, porque eu sei que ele está comigo. Davi foi um guerreiro, Davi foi um vencedor de gigantes. E não apenas ele, mas ele fez discípulos. Ele fez discípulos. Nesse texto que a gente lê, a gente percebe que os homens que estavam caminhando junto com Davi eram também guerreiros, eram também vencedores de gigantes. Alguns aqui são citados, como Abissai, que era um dos homens de Davi, e ele vence um dos gigantes. Ele fala aqui também
sobre um outro guerreiro de Davi, chamado Sibecai. Ele vai falar sobre Elanã, é só nome bonito para colocar em filho, né? Se você quiser, fica à vontade, né? Porque são nomes bíblicos, aí vai ter alguma dificuldade na escola, né? Mas tem gente que coloca os nomes assim nos filhos, não é isso? Tem outros aqui, ó, que venceram esses gigantes. Jonatas também venceu um dos gigantes. Ele fez discípulos, Davi, né? E essas pessoas foram lá e enfrentaram esses gigantes, guerrearam e venceram para a glória de Deus. Eu não quero me ater, né, me prender a esses gigantes que estão aqui, mas olha os nomes desses gigantes também, né? Isbi, Benob, é até difícil da gente ler esse negócio. Isbi, Benob, Zaf, Golias. Esse Golias aqui é um outro Golias, é descendente daquele Golias que foi vencido por Davi, mas é um outro. E tem aqui um gigante que nem nome tem, mas ele tinha 24 dedos, né? Cada um desses gigantes, se você for pesquisar lá na Bíblia, você vai encontrar uma relação desses gigantes com algumas situações que a gente vive hoje, no nosso dia a dia, né? Hoje ninguém está por aí andando com espada na mão, né? Com armadura igual daquele tempo. O perfil é outro. O perfil do guerreiro do Senhor hoje é outro. O perfil do homem, da mulher de Deus que vence gigantes, ele é outro. Naquela época, a força, a habilidade, né, a coragem eram essenciais para enfrentar gigantes. Hoje, os perfis são diferentes, né? Hoje, os nossos gigantes são outros. Então, a gente precisa vencer alguns gigantes que se colocam na nossa vida e que impedem o nosso crescimento. O Isbi, Benob, era um gigante que impediu o crescimento. Então, quantas vezes há situações na nossa vida que impedem e que detêm o nosso crescimento? Há gigantes que se colocam na porta da nossa casa, estão trazendo problemas dentro da nossa família. Alguns estão vivendo situações difíceis de crise familiares, né? E tem um gigante lá, na porta da casa, nada entra, nada sai, as coisas não resolvem, não melhoram. Esse gigante precisa cair, em nome de Jesus. A gente vê aqui um gigante chamado Golias também. Golias significa resplendor, né? Mas também está ligado à adivinhação, está ligado à mentira. Está ligado à mentira. Alguns gigantes internos nossos, que apontam as nossas falhas de caráter, também precisam ser derrubados, no nome de Jesus, né? A mentira, a cobiça, o orgulho, a ganância, essas coisas precisam ser derrubadas no nome de Jesus. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos, com as irmãs, o perfil desse guerreiro, o perfil desse vencedor de gigantes. Quantos querem aqui ser um vencedor de gigantes, em nome de Jesus? Você quer isso? Vencer, ser um guerreiro para derrubar esses gigantes no nome de Jesus, né? Então vamos observar algumas coisas aqui, algumas dentro do nosso texto, outras não. Mas a primeira coisa que eu falo com você hoje é que não dá para a gente derrubar gigante, não dá para a gente guerrear contra um gigante, contra uma situação, contra uma problemática que a gente esteja vivendo na nossa carne. Amém? Não dá para vencer na carne. Então, não dá para resolver problemas na carne. E aí, quando eu estou dizendo carne, eu estou dizendo do nosso próprio braço ou da nossa própria sabedoria. Não dá. Você é um homem e uma mulher que entregou a sua vida para Jesus. Você não é mais um homem e uma mulher natural, você é espiritual. Paulo fala lá em Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos vai desenvolver um pouco isso. Ele vai dizer que nós não somos mais pessoas naturais. Nós agora somos homens e mulheres nos quais nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus age em nós. Ele age na minha vida, ele age na sua vida. Ele está presente na sua vida. Antes de termos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito, a essência de Deus em nós, a vida de Deus em nós estava adormecida, como que morta, não é? Mas no dia em que nós ouvimos a palavra de Deus, e o Espírito de Deus deu vida a esta palavra, tocando nosso coração, visitando nosso coração, nosso espírito então foi despertado.
De maneira que a partir de então, eu preciso viver, eu preciso andar no Espírito. E eu preciso a cada dia anular, né, aquilo que eu posso chamar de carne. Não dá para vencer problemas no meu próprio braço, nem na minha própria sabedoria. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? As nossas armas não são as mesmas de antes. Antes o pessoal pegava mesmo, era escudo, lança que pesava lá 100 quilos, né? Dardo. As armas antes eram essas. Hoje a gente tem até algumas outras armas aí, que é o fuzil, né, a pistola e por aí vai. Mas as nossas armas, elas não são carnais, as nossas armas são espirituais. E as nossas armas espirituais, elas são poderosas em Deus. Amém, meu irmão? O que você tem, né, o que Deus dá para você é poderoso em Deus. É poderoso em Deus. Para eu enfrentar gigantes, eu preciso ter essa intimidade com o Senhor, esse discernimento espiritual para perceber as situações. Preciso ter o discernimento espiritual para perceber as situações. Discernir é perceber no mundo espiritual o que está acontecendo, né? Quais são as ações que estão se realizando. Eu preciso perceber isso. Eu preciso olhar, ter o discernimento espiritual, é perceber além do que a minha vista natural, carnal, física, pode contemplar, ver. Eu preciso ir além. O discernimento espiritual trata da revelação de Deus para nós, trata da direção de Deus para nós. Se a gente for resolver as coisas sem o discernimento espiritual, se a gente for resolver as coisas na nossa própria carne, no agir da carne, na vontade humana, olha só o que vai acontecer. Não é assim que muitas vezes sucede na nossa vida, né? Muitas vezes você se estressa, né? Você se estressa, você se aborrece, você fica invocado. Tem hora que dá vontade da gente agarrar no pescoço de alguém, apertar, né? Tem hora que dá vontade da gente ir lá dar uns tabefes. A gente quer resolver as coisas da nossa própria carne. A gente quer resolver as coisas da nossa própria vontade. Não é isso? Se a gente for nesse caminho, a gente vai se irar. A gente vai se enraivecer. A gente vai se aborrecer. A gente vai se estressar. A gente vai falar coisas que a gente não deve falar. Não é isso? Na hora da raiva, você fala coisas que não deve. Na hora da ira, você faz coisas que não deve. Hoje, permita-me, Samuel, né? Hoje eu e Samuel estávamos vindo de um sepultamento, né? A mãe da nossa irmã Clarice faleceu, uma senhora de 100 anos, a gente estava vindo de lá, né? Ou estávamos indo, e a gente estava comentando no carro sobre trânsito. E o Samuel falou, no trânsito eu não conseguiria, né, enfrentar esse trânsito aqui de Petrópolis, porque às vezes a gente vê muito engarrafamento, um trânsito muito lento, as pessoas às vezes não dão uma seta, não sinaliza nada, para no meio da rua, só graça. Ele estava dizendo que isso iria estressá-lo demais. Então tem situações no trânsito, em casa, no relacionamento com os nossos filhos, com a esposa, com o marido, situações, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa perceber e tratar delas espiritualmente. Não dá para derrubar gigantes, vencer situações na nossa própria carne, na nossa própria vontade. Com a sabedoria humana, você vai gerar mais problema ainda, vai se levantar outros gigantes. Sabe como é que você derruba gigantes, querido? Entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho, se prostra lá diante do Senhor e o gigante vai cair em nome de Jesus. Vocês viram quando Saul foi colocar aquela armadura toda sobre Davi? Ele não topou, ele não quis. Quando Saul deu a espada dele para Davi, ele não quis, não era para ele isso. Ele vai contra aquele gigante Golias em nome do Senhor dos exércitos. Mas eu tendo discernimento espiritual, eu vou conseguir ter atenção, vou conseguir ter vigilância, eu vou conseguir ter o toque do Espírito de Deus. Sabe aquela luz que o Espírito do Senhor traz para você, né? Aquele
toque, né? Porque o Espírito de Deus, ele fala de uma maneira muito suave com a gente precisa estar atento para perceber o que o Espírito está dizendo, a direção que o Espírito está dando. Não é? Pedro fala, ontem eu li isso com a minha esposa, Pedro fala que as mulheres vão ganhar os seus maridos, lá no 1 Pedro capítulo 3, se eu não me engano, sem abrir a boca. Meu irmão, minha irmã, se você crê nas armas espirituais que você tem, se você consegue discernir no mundo espiritual as ações do inferno, você, meu irmão, sem abrir a tua boca, você vai vencer gigantes em nome de Jesus. Com o teu testemunho, você vai vencer gigantes em nome do Senhor. Mas é pelo Espírito de Deus e não pela tua carne. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aleluia. Está vivendo uma crise no teu trabalho, tem gente perseguindo você, a situação está difícil. Vigia, querido, esteja atento. Davi foi para essa guerra com os filisteus. O maior desejo dos filisteus era matar Davi. Depois que Davi vence o gigante Golias, que era o maior trunfo que os filisteus tinham, não é? O desejo deles, o alvo deles, o sonho deles era matar Davi. E agora Davi vai para uma peleja e quando ele chega lá, ele vai enfrentar um gigante e ele está cansado, ele está fatigado. E o gigante então, com uma espada que esse gigante tirou lá do templo do deus Dagon, né? Coloca sobre Davi e falou assim, agora você vai morrer. Deve ter sido mais ou menos isso, né? Agora você vai morrer. Agora olha a sua idade, Davi devia aqui ter uns 70 para 80 anos, agora você vai morrer. E quando aquele gigante ia matar a Davi, o guerreiro atento, Abissai, não é? Guerreiro que era discípulo de Davi, caminhava junto com Davi, tendo discernimento de Deus, estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo, agiu de maneira correta. E esse irmão aqui, esse guerreiro, chamado Abissai, se levanta contra esse gigante, livra Davi e o mata. Sabe, quando a gente tem o discernimento, a gente está no lugar certo. Quando a gente tem o discernimento de Deus, a gente está da maneira correta, a gente fala da maneira correta, a gente fala com entendimento, a gente fala da maneira que vai mudar as situações, não é isso? Você tem o discernimento dado pelo Espírito de Deus. Não dá para vencer na carne, não dá para ter armadura humana, mas dá para ter a armadura de Deus. E aí Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz para a gente, olha, se revistam, pois, de toda a armadura de Deus. É essa armadura que eu preciso vestir. Está enfrentando os gigantes, querido? A situação está difícil para você? Não dá para ficar só lamentando e pedindo às outras pessoas para orarem por você. Isso ajuda bastante. E todos nós estamos solícitos com você, solidários com você. Nós vamos orar junto contigo. Mas tem peleja que é tua. Tem batalha que é tua. É você que vai ter que enfrentar. Teu pastor vai te ajudar em oração. Teu líder de ministério vai te ajudar. Teu discipulador, teu líder de célula vai colaborar com você. Mas Deus quer que você seja aperfeiçoado. Deus quer que você cresça na presença dEle. Então vai buscar a armadura de Deus para a sua vida. Vai falar com Deus, Deus, eu quero o capacete da salvação, eu quero ter a mente de Cristo Jesus, tudo aquilo que for bom, puro, justo, agradável, seja isso que ocupa a minha mente, seja isso que ocupe o meu pensar. Eu não quero ocupar o meu pensar com derrotas, eu não quero ocupar o meu pensar com frustrações, com decepções, com aquilo que me abate, com aquilo que me derruba. Eu quero ocupar a minha mente, né, com a palavra de Deus, com aquilo que traz crescimento para a minha vida. Veste a armadura, coloca sobre você a couraça da justiça, porque a couraça da justiça protege os pontos vitais, protege o nosso coração. Guarda o teu coração, guarda o teu coração. Olha, você vai se aborrecer em algum momento, você vai se estressar em algum momento, você vai no meio do problema, na dificuldade, você vai, como as pessoas dizem por aí, né? Descer da cruz, ou descer da cruz, ou partir para cima, não é? Você vai se irritar, mas olha, coloca a couraça da justiça sobre o seu peito, guarda o teu coração. O autor lá de
de Eclesiastes, não sei se é Eclesiastes ou Provérbios, né? Mas ele diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas, querido, não se deixe levar pela mágoa, pelo ressentimento, pelo rancor. Não dá para derrubar gigante assim, não dá para derrubar gigante na carne. Mas guarda o teu coração, peça a Deus, Deus, limpa o meu coração, livra o meu coração de tudo aquilo que possa me derrubar. Na armadura de Deus, que Paulo fala lá em Efésios, tem um cinto. Esse cinto é o cinturão da verdade. Ande na verdade, ande na verdade. Se a gente tem a prática de mentir em uma ou outra situação, rompa com isso, né? Tome uma decisão hoje, não vou mais mentir, não vou mais agir na mentira, porque o adversário vai se sobrepor a nós, vai vencer, né, sobre nós, se nós andarmos na mentira. Mas eu preciso andar na verdade. O evangelista João, lá no finalzinho da Bíblia, em uma das suas cartas, ele diz assim, me alegrei quando me encontrei com os que andam na verdade. Glória a Deus. Aqui estamos na verdade. Amém, irmãos e irmãs? Não é? Glória a Deus, estamos andando na verdade. O cinto que nos aperta é o cinto da verdade. A espada do Espírito, porque por ela eu vou vencer. Pela palavra de Deus, use a palavra. Use o escudo da fé e calça os teus pés com as sandálias da paz. Não dá para enfrentar gigantes querendo vencer uma luta com pessoas. A tua luta não é contra carne e sangue. A tua luta é contra principados, potestades, é contra os nossos inimigos, amém? Fala para o seu irmão isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os nossos inimigos. E os nossos inimigos são espirituais. Nossos inimigos não é corpo, não são pessoas. Mas você pode ter até uma dificuldade de relacionar-se com uma ou com outra pessoa, mas não é o teu inimigo. E muitas vezes Satanás, o adversário, vai usar aquela pessoa para te tirar da graça, para afastar você da presença do Senhor. Então, primeiro ponto, o guerreiro, a guerreira, o homem, a mulher de Deus, vence gigantes no Espírito. Ele age no Espírito, ele anda no Espírito. Olha, o adversário vai te provocar, o adversário vai provocar o teu orgulho, o adversário vai provocar o teu eu, vai tentar fazer você, a gente não diz isso, agora eu vou sair da graça e vou resolver o problema. Não dá para ser assim, segura a tua onda, baixa a bola, vai orar, vai buscar o Senhor, não é isso? Pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Às vezes a gente precisa ter mesmo sangue de barata. Mas pastor, eu não sou otário. Às vezes a gente precisa ser chamado de otário. Sabe, querido, às vezes é melhor você levar um prejuízo. Às vezes é melhor você perder, mas você continuar em comunhão com Deus, em paz com Deus, com cabeça erguida, porque aquilo que você perde aqui, Deus tem muito mais para te dar lá, do que você ir buscar, fazer guerra por causa de uma coisa que não vale a pena, onde você vai se estressar, vai perder a tua comunhão com Deus e vai gerar outros problemas ainda maiores na sua vida. Então não vale a pena. Continua no Espírito, querido, que você vai ser muito melhor para você. Amém, meu irmão? Amém, em nome de Jesus, né? Quantas vezes a gente sabe de pessoas que acabaram de sair da igreja, ouviram a palavra, estão descendo a escada, viveram uma situação difícil e aí pronto. Fala o que não deve, se irritam, aborrece o coração, vai para casa chateado, coisas que não necessitavam, que o inimigo vai tentar roubar a tua bênção, o inimigo vai tentar paralisar você, o gigante vai tentar se sobrepor a você, mas aí você sai, olha, revestido com a armadura de Deus, debaixo da unção de Deus, a vitória é tua, no nome de Jesus, amém? Quem vai cair é o adversário, mas você vai permanecer em pé, porque o Senhor vai te sustentar. Você crê nisso, querido? Glória a Deus. Segundo ponto, meu irmão, mantenha-se vivo. Amém? Você vai vencer um gigante? Está enfrentando um gigante? Você é um guerreiro, uma guerreira, que vence gigantes, resolve problemas pela fé. Então mantenha-se vivo, em nome de Jesus. O que é isso, pastor? Mantenha-se vivo. Olha, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei um dia que eu fui procurar um filme na televisão. Eu não sei que época que era, eu não sei se era a época do Dia das Bruxas, eu não sei. Não tem muito tempo isso não. Aí eu fui para um canal, estava lá
zumbi. Aí eu passei para um outro canal, era filme de zumbi. E eu passei para um outro canal logo em seguida, também era filme de zumbi. Só tinha filme de zumbi naquele dia na televisão. Meu Deus, só tinha filme de morto-vivo. Morto-vivo, morto-vivo, morto-vivo. Quantos brincaram de morto-vivo aqui quando eram crianças? Quem brincou de morto-vivo aqui quando era criança? Então, a gente brincava de muito disso. Meu irmão, você está vivo, glória a Deus. O Espírito de Deus age em você. Então é preciso a gente vencer o desânimo. É preciso a gente vencer tudo aquilo que nos derruba, né? Eu preciso estar bem. Eu ouvi uma verdade, não é uma ilustração, uma verdade que impactou muito a minha vida. Havia uma igreja, não é o nosso caso aqui, amém? Mas havia uma igreja e havia um centro espírita, do outro lado da rua. Todo final de semana, naquele centro espírita, haviam muitos carros parados e muitas pessoas participavam. Enquanto que na igreja do nosso irmão, nosso pastor, haviam poucas pessoas participando. E isso foi assim durante muito tempo. E aí, então, um dia, o pastor se encontrou com o responsável daquele centro espírita, num ponto de ônibus, e conversou um pouco com ele. Em um determinado momento da conversa, o pastor falou assim: qual é o segredo de vocês? Porque a minha igreja está sempre vazia, eu sempre tenho dificuldade, eu vejo a sua religião, o seu espaço aqui sempre cheio, com muitas pessoas se movimentando. E aquele homem responsável pelo centro espírita disse assim: é porque lá a gente prega uma mentira que parece verdade. Mas vocês aqui do outro lado pregam uma verdade que parece uma mentira, sem convicção alguma, sem alegria alguma, sem fé alguma. De maneira, irmãos e irmãs, se eu quiser vencer gigante, eu preciso permanecer vivo e muito vivo. Eu preciso vencer aquilo que me desanima. Querido, se você não se esforçar, você vai ficar em casa vendo televisão o tempo todo. Se você não se esforçar, você vai ficar querendo dormir durante as tardes do teu dia. Se você não se esforçar, você não vem para o culto de domingo à noite na igreja, você vai querer ficar em casa assistindo um Faustão ou alguma outra coisa qualquer. De maneira, querido, que eu preciso ser motivado. E a minha maior motivação, ela é interna. A minha maior motivação não pode ser externa. Não posso ter atrativos, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, que me motive. Eu preciso ter uma motivação interna. É o Espírito de Deus que sopra sobre mim. É o Espírito de Deus que me move. É o Espírito que incendeia o meu coração. É o Espírito que me inflama. Eu preciso vencer isso sendo motivado, perseverante, resistente para a glória de Deus. O cansaço e o abatimento de Davi quase o mataram. Davi já tem 70 anos, ok, ele está cansado fisicamente, não é? Mas quantos de nós estamos na nossa juventude ainda e nos encontramos cansados? A gente está vivendo a doença aí do século. É muito comum encontrarmos pessoas vivendo depressão. É muita gente. Não estou espiritualizando a questão, mas eu estou dizendo que a gente precisa reagir. Reage contra a depressão, reage contra aquilo que te sufoca, reage contra aquilo que te faz morrer. Porque não dá para a gente enfrentar um gigante desanimado. Ele é muito mais forte do que nós. Os inimigos são muito mais fortes do que nós. Os inimigos são muito mais poderosos do que nós. Na minha carne eu não consigo vencê-los. Davi venceu porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E para eu e você, para nós vencermos, a gente tem que ir em Deus. E é Deus quem vai nos garantir a nossa vitória. E Deus é o meu maior motivador. Deus é o meu maior impulsionador. Lá em Efésios 6:12, a gente vê o Senhor falando: sejam perseverantes, sejam firmes. Então fala para o seu irmão aí: seja perseverante, seja firme, perseverante, seja firme. Não abra mão disso, mas seja perseverante e firme na presença do Senhor. Não desista, não pare. Não pare, a tua vitória está chegando.
A tua bênção está chegando. O teu gigante está perdendo as forças. Deus está agindo, aleluia. Eu creio que Deus está agindo sobre a tua vida espiritual, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua provisão, sobre o teu ministério. Ele está agindo, aleluia, e Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele está agindo. Mantenha-se firme, resista, querido. Você não vai ser provado além daquilo que você pode suportar. A prova está grande, mas Ele te consola. A prova está grande, mas Ele está ali te fortalecendo. Ele é o Senhor. Glória a Deus. E por último, querido, para a gente poder terminar aqui, valorize a experiência, valorize a maturidade, valorize a tradição. Eu não vou vencer gigantes na minha carne, não é? Abissai estava discernindo aquele momento e agiu na hora certa. Eu não vou vencer gigantes, né? Morto, abatido, porque Davi quase morreu nesse momento. Mas eu vou vencer o meu gigante, perseverante, firme na presença do Senhor. E esses homens que estão aqui, que a gente leu no início, eles venceram os gigantes que se colocaram diante dele, porque eles viram Davi vencendo Golias. Eles viram Davi vencendo a Saul e os homens de Saul. Eles viram Davi vencendo o exército dos filisteus e todos os seus inimigos. Davi vai exaltar o Senhor aqui no Salmo, como o Salmo de número 18, né, do versículos de 1 a 50. Mas no início a gente vê, Davi louvou ao Senhor, porque Deus o livrou de todos os seus inimigos. Davi deixou um legado. Ele deixou um legado. Ele deixou uma herança para aqueles homens. E lá em 2 Tessalonicenses 3,6, não dá para a gente ler aqui, mas lá se anota, 2 Tessalonicenses 3,6, fala, o Senhor orienta através dos lábios de Paulo, né, aos irmãos de Tessalônica, que eles andassem perto daqueles homens, mulheres, que deixavam uma história, um legado, uma tradição, uma experiência. É isso que eu preciso. É isso que eu e você precisamos. Abissai era um dos guerreiros de Davi, e ele colou do lado de Davi, e ele preservou a Davi. Ele preservou. Davi aqui pode significar para a gente a tradição. Davi pode simbolizar aqui para a gente a experiência. Davi pode simbolizar aqui para a gente também, né, essa maturidade. Ele preservou a Davi. Davi tem um legado. Tem um passado, ele tem uma história. Paulo tem um legado, tem um passado, tem uma história. Moisés tem um legado, tem um passado, tem uma história. Homens de Deus, mulheres de Deus, têm marcas. Homens de Deus, mulheres de Deus, têm cicatrizes. Tem marcas no corpo, tem marcas no coração, tem marcas espirituais. Homens e mulheres de Deus têm história. Eles têm história, né? Homens e mulheres de Deus, eles têm visão do céu, aleluia. Eu preciso ter um mentor na minha vida. Se eu quiser vencer um gigante, se eu quiser ser um guerreiro, se eu quiser vencer os problemas da minha vida, eu preciso de um mentor, eu preciso estar perto de quem tem cicatriz, de quem tem marcas. E eu preciso ter um coração ensinável. Preciso ter o desejo de querer estar perto de alguém que na hora da minha dificuldade vai me impulsionar para viver o milagre do Senhor. Alguém que me inspire. A presença de Davi, mesmo idoso, junto àqueles homens, os inspirava a vencer as suas dificuldades. Você vai andar do lado do Oli, vocês lembram do Oli, lá do desenho animado? Ó vida, ó azar. E a pessoa critica, e a pessoa lamenta, e ele não vê possibilidades nenhuma. Meu irmão, se a gente só ouvir de impossibilidades, se a gente só ouvir de tragédias, se a gente só ouvir de derrotas, você vai querer passar a viver isso também, e vai achar isso normal. Mas escolhe do lado de uma pessoa que te inspira. Abissai estava do lado de um homem que o inspirava. Jonatas estava do lado de um homem que o inspirava. Caminhe com quem tem cicatrizes, caminhe do lado de alguém que tem história para contar. Caminhe do lado de alguém que tem vida íntegra. Você vai vencer gigantes como ele venceu.
Tem um legado espiritual nisso, querido. Tem um mistério nisso. Porque Elias passa sobre Eliseu, deixa a sua capa, não é? Na caminhada de Elias e Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele recebeu, aleluia. Está lá Paulo e Barnabé, Paulo recebeu de Barnabé. Está Paulo e Timóteo, Timóteo recebeu de Barnabé. Meu irmão, se você estiver do lado do mentor, você vai receber, você vai viver os milagres do Senhor, a unção do Senhor, a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu estou falando com guerreiros e guerreiras espirituais aqui nessa noite, amém, irmãos e irmãs? Você vai sair daqui disposto a vencer, a resolver a dificuldade que te abate, que se coloca à porta da tua casa, as limitações, você vai vencer em nome de Jesus. Porque eu estou vendo aqui nesse lugar, homens e mulheres de Deus têm um perfil espiritual. Aleluia, quando eu olho no rosto de cada um de vocês, eu vejo a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus está sobre a vida de vocês, aleluia. Eu vejo homens e mulheres aqui motivados, aleluia, motivados na presença do Senhor. E eu vejo homens e mulheres aqui que querem viver as características de um discipulado saudável, para crescerem, para avançarem no nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vencedores de gigantes são inspirados por outros. Inspire-se. Seja cheio de Deus em nome de Jesus. Seja cheio de Deus em nome de Jesus. Deixe o Espírito de Deus fazer essa obra na sua vida. Nós vamos louvar o Senhor e a gente vai cantar, glória a Deus, um hino ao Senhor. Para que a gente venha ao altar, para que a gente se coloque aqui no altar de Deus. Para que a gente se derrame no altar do Senhor. A gente não vai demorar muito nisso. Mas eu queria que você tivesse a oportunidade de vir para o altar de Deus. E pedir para o Espírito do Senhor te visitar. E pedir para o Espírito de Deus te tocar. Pedir para o Espírito de Deus, né? Falar: Senhor, eu quero ser tocado pelo Teu Espírito. Eu não quero andar na minha carne, mas eu quero ser movido pelo Teu Espírito. Eu não quero deixar com que as pressões, com que as angústias, com que as dores desse tempo me afastem da Tua presença. Mas eu quero vencer em nome de Jesus. Eu quero olhar para homens e mulheres de Deus, marcados pela vida, mas que venceram, e me inspirar neles. Eu quero ter olhos abertos para me inspirar nesses homens e nessas mulheres e crescer junto com eles em nome de Jesus. Vem para cá, vem para o altar, a gente vai orar e vamos terminar o nosso culto aqui no altar do Senhor. Vem se prostrar aqui diante de Deus, vem se colocar diante do Senhor da vida, do Senhor da igreja. Eu estou optando por Jesus, eu estou optando por aquilo que é espiritual. Eu quero vencer, aleluia, os meus gigantes pela fé. Glória a Deus.